Costumo perguntar a muitos empreendedores e criadores de ferramentas de IA: uma fundadora solo pode criar uma empresa de 100 milhões de dólares? E a resposta me surpreendeu muito. A questão é que, em 2025, a IA se torna sua cofundadora. E já vemos empresas que faturam milhões de dólares todos os meses. E elas são construídas por uma pessoa, mas uma pessoa que sabe como utilizar as IAs, e não se trata de conhecer a ferramenta certa. Vou citar várias ferramentas neste vídeo, mas o principal é a mentalidade. É preciso explicar claramente à IA o que você precisa e como deve ser feito. Você precisa garantir que é a pessoa certa para executar sua ideia. Então, neste vídeo, eu vou te dar um plano passo a passo das principais pessoas do setor sobre como começar a sua própria empresa, sendo uma fundadora solo e uma gestora solo das suas ferramentas de automação de IA. Vamos nos aprofundar. Ao discutir se alguém pode criar algo grandioso, quero começar com uma pergunta feita a Amjad Masad, fundador da Replit. Ela é daquelas pessoas que vivem na interseção entre criatividade, código e IA. Quão longe você acredita que está o momento em que uma empreendedora solo criará uma empresa de $1 bilhão? É $1 bilhão em receita ou $1 bilhão em avaliação. É uma avaliação? Então vamos dizer... 100 milhões em receita 10 vezes. Sim, digamos 20 vezes, então cerca de 50 milhões em receita. Acho que não está distante. Vejo isso gerando $50 milhões em receita anual recorrente. Nos próximos 2 anos? Nos próximos anos, sim. Isso é o que é fascinante. A vantagem não está mais apenas no capital ou no tamanho da equipe. Está na clareza. Quanto melhor você perceber um problema, mais a IA pode potencializar sua solução. Alguém com profundo entendimento de um nicho pode, hoje, criar o que antes exigia centenas de pessoas. Acredito que seja bem possível vendo minha experiência com o Instagram. Há mais foco e energia quando apenas 1 ou 2 pessoas trabalham em algo. Na verdade, acho que o ideal é 2. Porque é útil ter um parceiro quando se passa pelos altos e baixos, mas o que aprendi é que, à medida que você cresce, cada pessoa, você cresce. A equipe traz ideias e energia, o que é ótimo, mas também é mais alguém que você precisa convencer se quiser mudar a direção da empresa. E o que eu acho muito empolgante agora é que uma equipe de 1 a 3 pessoas pode se expandir, fazer muito mais do que conseguiria fazer antes. Talvez fazer isso mais rápido e manter essa integridade conceitual, como se tudo o que importa sobre a empresa estivesse na sua cabeça, ou em 2. Trabalhar juntos em vez de comandar um navio enorme. Quando o Mike afirmou que equipes pequenas agem mais rápido e mantêm a integridade conceitual, eu realmente senti isso porque, quando comecei minha primeira empresa, a Língua Trip, era literalmente só eu e meu marido. 2 pessoas fazendo absolutamente tudo. Nós construímos o site, respondíamos a todos os e-mails, atendíamos todas as ligações, assinávamos cada contrato, ligávamos para cada escola, negociávamos com parceiros, fazíamos anúncios. Tudo isso enquanto tentávamos entender o que marketing realmente significava. Era a nossa primeira vez, éramos iniciantes. Eu tinha um emprego, depois criei meu canal no YouTube anos depois e a história se repetiu. Eu filmava, editava por 6 horas, criava ideias, escrevia legendas, fazia as miniaturas, tudo sozinha. Era empolgante, mas também intenso e eu sempre pensava, como tornar esse processo mais eficiente? Olhando para trás, percebo que o maior desafio não era o trabalho, mas a sobrecarga mental. Você vive alternando entre criatividade, estratégia e gestão, e às vezes queria ter outra versão sua para ajudar. Agora, de certa forma, isso já é possível. Vejo as ferramentas de IA como cofundadoras virtuais que amplificam e não substituem minha criatividade. Uso algumas delas regularmente. Mas uma das mais poderosas é a Pop IA. Nós temos adorado ela há meses. E o que é legal sobre a Pop é que ela não é só texto, ela é visual. Você pode enviar vídeos, referências, transcrições, anotações e exemplos de concorrentes, e ela te ajuda a conectar suas ideias. Depois você pode pedir, criar um roteiro desse clipe, transformar a entrevista em newsletter, achar as melhores citações para o Instagram ou sugerir novo tema com base nos vídeos. Ela permite ampliar visualmente seu pensamento criativo e, em minutos, entrega resultados estruturados, economizando horas de trabalho. Assim você foca no essencial, criar e crescer seu negócio. Gosto de fazer isso usando um post de referência que viralizou de meus concorrentes ou pessoas que admiro. Depois, eu conecto isso ao meu rascunho, dou minha própria opinião e peço para a Pop criar um roteiro baseado no que já viralizou. Com base nessa estrutura, usando uma linguagem parecida, ganchos semelhantes, visuais parecidos, funciona como mágica. Se eu tivesse isso ao criar minhas primeiras empresas, teria crescido mais rápido e de forma mais inteligente.
Eu teria passado menos tempo em tarefas repetitivas e mais pensando: qual é a próxima grande ideia? O que realmente faz diferença? Onde vou obter o maior retorno sobre o investimento? Então, se você está no começo, talvez esteja começando o seu primeiro canal, lançando um negócio ou apenas testando uma ideia, use ferramentas como essa desde cedo. Antes de abrir o ChatGPT ou o Replit e criar prompts, você precisa de clareza. Daniel Priestley chama isso de ajuste de oportunidade do fundador. É aquela rara sobreposição entre o que o mundo precisa e o que você naturalmente ama fazer. A estratégia número 1 é pausar, refletir e documentar. Então saia para caminhar com uma caneta e um papel. Não ouça música, não leve seu celular, se possível. Seu trabalho é fazer uma caminhada de meia hora e refletir sobre essa pergunta. Então você quer refletir sobre a questão: quando foi a última vez que fiz algo especial para um certo tipo de pessoa? Obtivemos um resultado notável e posso explicar como fizemos isso passo a passo? Tudo bem, então você está querendo refletir sobre essa pergunta para que você possa anotar, sabe, o que fizemos que foi especial, para quem fizemos isso? Qual foi o resultado e a consequência? Por que isso foi valioso? Quais passos seguimos para chegar lá? Isso deve se basear principalmente em experiências vividas e em que você esteve diretamente envolvido. Você pensa: será que consigo expandir isso para mais pessoas? Mas você está tentando encontrar algo em que gostou de trabalhar, porque assim vai naturalmente ter uma boa compatibilidade de oportunidade para o fundador. Este podcast foi lançado originalmente em inglês. E se você quiser entendê-lo sem esperar pela tradução e aproveitá-lo no idioma original, eu tenho algo que talvez você queira conferir. Sou fundadora da LinguaTrip, plataforma onde professores e inteligência artificial ajudam você a aprender inglês mais rápido e manter a motivação. Mais de 160 mil alunos já fizeram nossos cursos, o que ajudou a construir carreiras internacionais, entrar em grandes universidades e aumentar a confiança globalmente. Para se tornar uma dessas pessoas, veja o link na descrição. Agora voltamos ao episódio. Startup geralmente não é algo novo, é algo que você já fez com sucesso para outra pessoa. Faz parte da sua experiência, curiosidade e reconhecimento de padrões. É sobre isso que seus amigos te perguntam, disse Daniel. Daí vem sua vantagem. Foi o mesmo comigo. Todo mundo me perguntava sobre aquelas viagens de intercâmbio que eu fazia. Então, quando o seu produto é construído a partir da sua história, suas decisões se tornam óbvias. Você não está seguindo tendências, está ampliando algo que já entende de forma intuitiva. Depois que você encontra o que nasceu para construir, a próxima pergunta não é o que fazer, mas como fazer. Esse é o momento em que programar se torna uma escrita criativa. As fundadoras que vencem não serão aquelas que conhecem a sintaxe, mas sim as que sabem descrever exatamente o que querem. Então você precisa entender o que deseja. Buscamos sempre criar ferramentas para otimizar processos internos e gostamos de usar o Replit. Mas quando eu estava construindo algo, continuava recebendo um erro, então perguntei à fundadora o motivo. Estou tentando construir algo com o Replit agora. E a questão é que isso é algo que estou enfrentando. Então sim, está criando um layout bonito, mas às vezes os botões mostram serviço indisponível. Esse é o bug mais recente que eu tive, então parece que está... Interessante. Sim. Na implantação, então você pode ir até os logs aqui e entender por que o serviço está indisponível. Então, você pode ver que há um erro. Você pode copiar esse erro e entregar para o agente e dizer que quando você faz o deploy, recebe esse erro. Ok, vamos tentar isso. Mas basicamente o que estou percebendo é que ainda dá um pouco de trabalho, né? É trabalho. Você ainda está agindo meio como um desenvolvedor de software. Está agindo como um gerente de desenvolvimento de software. E então você tem isso. Poderoso. Mais um estagiário distraído. E você precisa gerenciá-lo muito bem. Então, por exemplo, você digita esse prompt que é só uma frase. Eu teria, gastado talvez mais 1 ou 2 minutos nisso. E só dizer, quando eu faço o deploy do site, estou recebendo esse erro, mas, não estou recebendo ele no preview. Então, comunicar de uma forma mais precisa é muito importante. Por isso, engenharia de prompts e criação de prompts não é tão diferente de programar. A gente só tira a sintaxe disso, certo? Você não precisa entender a sintaxe e muitos dos detalhes por trás, mas ainda precisa ser muito preciso. Isso também facilita a comunicação com desenvolvedores, podendo falar assim: como posso aprender a ser melhor em criar prompts? Temos um canal no YouTube e um excelente responsável por relações com desenvolvedores, Matheus, que produz muito conteúdo.
E por isso tentamos treinar as pessoas em criação de prompts e nos sistemas subjacentes. Uma das ideias mais fascinantes que eu vi este ano é que a IA não é mais sua assistente, ela é sua colaboradora. E ninguém entende essa transição melhor do que Mike Krieger, depois de escalar o Instagram com apenas 2 pessoas nos primeiros dias. Agora ele está na Anthropic, onde a nova versão do Claude já atua como um verdadeiro cofundador. Como isso mudou seu modo de trabalhar? Sempre que escrevo, percebo que ainda prefiro fazer o primeiro rascunho sozinho. Porque às vezes escrever é pensar, e isso é realmente importante, que você está, pelo menos para mim, que eu estou meio que me expressando através da escrita. Mas antes de mostrar para qualquer pessoa, basicamente qualquer coisa que eu escreva que tenha conteúdo, eu basicamente falo com o Claude e digo: "Ei, estou escrevendo sobre isso. O que estou esquecendo? Por favor, me desafie sobre o que eu ainda não disse." E às vezes ele te dá uma sugestão, e isso vai desde: "Não acredito que esqueci de abordar isso. Seria constrangedor compartilhar esse documento sem isso." Às vezes penso: "Nossa, nem considerava essa dimensão. É algo novo e diferente." Na verdade, usei menos para revisar o texto e mais para desafiar ideias e descobrir como fazer isso. Sabe, meio que entender o que uma pessoa muito inteligente, ao olhar para isso, perguntaria como próxima questão. E então, você consegue meio que... Adoro isso. Você ainda digita ou prefere escrever? Ou usaria a voz? É meio que uma mistura. Outra coisa que já fiz com o Claude, às vezes, quando estou com um pouco de bloqueio criativo. Quero começar, mas ainda prefiro desenvolver uma ideia sozinho. Então, ativo o modo de voz e converso com ele por cerca de 20 minutos, às vezes. E no final digo: "Beleza, foi muita coisa." Agora, você pode organizar isso em algum tipo de documento real e coeso que eu possa enviar? Isso não é automação total nem substituição completa. Na verdade, é simbiose. Mike está descrevendo um novo tipo de trabalho em equipe, onde a IA não apenas responde, ela inicia, propõe críticas e até mesmo faz iterações em seu nome. Quanto mais precisa você for sobre como é o sucesso, qual é a sua vibe... Adorei o que Mike disse. Todo app reflete a vibe do fundador e quanto melhor isso for definido, melhor a IA funciona. Conversei com um amigo que já fundou empresas 2 ou 3 vezes e ele me disse: "Mike, eu fico muito feliz que você lançou o Claude Max, porque o Claude é meu gerente de produto, o Claude é meu advogado, o Claude também é meu terapeuta de fundador." E o que ele faz é ter um projeto Claude para cada uma dessas áreas. Então ele tem o gerente de produto dele, o Claude. Ele tem o Claude dos contratos e ele simplesmente usa isso para todas essas coisas. Isso permitiu que ele administrasse uma empresa inicial enxuta e cuidasse dessas áreas. Apesar de ser técnico, ele não programa com o Claude no dia a dia. Ele já configurou o Claude como uma mini versão de algumas dessas disciplinas, enquanto os modelos ficam mais poderosos nessas áreas. Mesmo hoje, com o contexto certo e o histórico adequado sobre algo, você realmente pode começar a ter esses tipos de parceiros de pensamento por função de trabalho. Essa é a mudança de mentalidade. Veja a IA não como uma ferramenta, mas como especialistas que você pode contratar na hora. O trabalho da fundadora é projetar como esses sistemas funcionam juntos. Como se fosse pensar na diferença entre o maestro da orquestra e as pessoas que tocam os instrumentos. O maestro sabe o som que está tentando alcançar, e ele sabe o que está tentando reunir como uma experiência orquestral completa e sabe o que está tentando trazer para o público, mas ele não toca instrumentos, então eu sou esse cara. Essa é a metáfora ideal para a nova era. Não é preciso tocar todos os instrumentos, apenas saber a música que quer criar. A próxima pergunta é: se a IA faz quase tudo, o que você deve construir? Para responder a isso, conversei com muitas pessoas e essa é uma das minhas perguntas favoritas. Ninguém nunca respondeu, é só se aposentar. Todos estão otimistas. Conversei com Ervin Srinivas, fundador da Perplexity, cuja empresa foi de 150 milhões para quase 20 bilhões em 2 anos. A primeira coisa que eu faço ao acordar é ler tudo, o que as pessoas, todos os usuários, estão dizendo em diferentes plataformas sociais. Sabe, muitas pessoas me mandam e-mails diretamente, muitas pessoas estão me enviando mensagens no LinkedIn e no Twitter. Não tenho tempo para responder a todas as mensagens, mas garanto que a maioria dos bugs seja resolvida rapidamente. É assim que começa o meu dia. Tipo, é como acordar e resolver problemas e, curiosamente, isso nunca me deixou cansado. Na verdade, eu fico ainda mais energizado tentando resolver os problemas. E você pode pensar, tipo, o que realmente sai desse processo de acordar todo dia só corrigindo bugs e fazendo triagem? E, tipo, tentando, sabe?
identificar pontos para melhorar, mas nós realmente acreditamos no mantra de que 1,2 elevado à potência de 365 é igual a 37,78. Você pode explicar? Ok, então, se você melhora 1% todo dia, quanto você melhora no final do ano? Você melhora 3.700%. Você não evolui 1% ao dia por 365 dias. Esse é o conceito do exponencial. A mentalidade de melhorar 1% ao dia é como fundadoras solo constroem impérios. Não é necessário um plano perfeito, mas sim um processo de crescimento composto. Ainda assim, como diz Erving, a obsessão é essencial. Eu diria que a aposta que você pode fazer é: faça o que realmente te fascina, porque fundamentalmente é uma aposta em si mesmo. Não é uma aposta no mercado, não é uma aposta no ecossistema, tipo, o que os concorrentes vão fazer ou não vão fazer. Tipo, não tente ser esse mestre da estratégia no quadro branco, tipo, isso é completamente inútil. Tipo, quando sua ideia dá certo e gera, tipo, 100 milhões ou até bilhões em receita, sempre espere que as pessoas que já estão lá vão atrás disso, porque todo mundo está procurando essa receita incremental em IA, já que o capex é tão alto. Então, a única maneira de justificar tudo isso é realmente transformar isso em lucro para o negócio. Eles vão atrás de você. Por isso, só vale apostar se for tão obcecado pelo assunto que fará de qualquer jeito, mesmo contra todas as probabilidades. Você vai mostrar ao mundo que estava errado, pois se dedicou mais ao problema do que qualquer um. Mesmo criando algo incrível, surge um novo desafio: ser descoberto. Porque em 2025 não são só humanos criando conteúdo e descobrindo produtos. É a IA que usamos para criar conteúdo e a IA recomenda produtos. Então, eu precisei conversar com alguém do Google. Rob lidera projetos de IA no Google e aqui está como ele acha que uma fundadora solo pode se destacar nesse mundo. A IA pensa muito como uma pessoa pensaria em relação ao tipo de perguntas que faz. Então, se você é uma empresa e é mencionada, sabe, em listas das melhores empresas, ou em um artigo público que muitas pessoas acabam encontrando, esse tipo de coisa se torna útil para a IA encontrar, sabe? Invista no relacionamento com a imprensa. Ouço isso com frequência. Então não é realmente diferente do que você faria nesse sentido. Eu acho que no final das contas, como mais você vai decidir para qual empresa ir? Bem, você quer entender isso? Mas também, às vezes, eu invisto em RP e eu pergunto para minhas amigas: você viu aquele artigo? E elas dizem não. Mas aí eu pergunto para a IA e ela realmente vê o artigo e usa essa informação. Agora você investe em RP não para as pessoas, mas para a IA. Essa é realmente uma boa maneira de pensar sobre isso, porque como eu mencionei antes, a forma como nossos modelos de IA funcionam, eles fazem essas buscas no Google como uma ferramenta. Então, da mesma forma que você otimizaria seu site, penso em como criar informações claras e úteis. As pessoas buscam certos temas? Meu site realmente ajuda nisso? Pense em uma IA fazendo essa busca agora, sim, e então sabendo para aquela consulta: aqui estão os melhores sites, dada essa pergunta, que agora vai entrar na janela de contexto do modelo. Quando ela gera uma resposta e oferece links para aprofundar, esse site tende a aparecer mais. É esse o padrão. Boas práticas para criar ótimo conteúdo continuam valendo na era da IA. Isso é bem 2025. Agora você faz marketing para algoritmos que recomendam para as pessoas, não para elas diretamente. Antes, SEO focava em palavra-chave, agora em sinais de confiança. Se seu conteúdo for útil e seu produto citado em boas fontes, a IA o reconhecerá como melhor opção quando usuários fizerem perguntas. Então, o novo SEO é simples. Seja útil, seja autêntica, crie conteúdo para ser encontrado. E faça com que a IA encontre você. Sim, você pode ir. Qual o seu animal de estimação? Um cachorro. Cachorro. Próximo. Selecione uma raça. Ok. É um pequenininho? Bem pequenininho. É extra pequeno. Bebê? Menos de 1 ano. Banho e escovação? Corte de cabelo. Ok, corte de cabelo. Vamos fazer parecer um ursinho de pelúcia. Alguma flexibilidade? Não, tudo bem. Tudo bem, flexível. Você quer receber uma mensagem de texto ou um e-mail? Acho que seu e-mail já está aqui. Sim, Então talvez a gente faça isso mesmo. sim. Ótimo. Sabe Los Altos, e aí ele coloca seu pedido aqui. E agora o que vai acontecer é que ele vai iniciar um processo em que vai fazer ligações em seu nome para várias empresas locais diferentes. Então, esses são negócios que não têm site, não há uma maneira fácil de acessá-los pela internet. Muitos deles são locais, sim. Sim, a maioria dos negócios, né? É como alguém gerenciando um negócio.
E então você vai receber um e-mail quando estiver pronto e ele vai te passar todos os horários. Aí você pode acompanhar a partir daí. E quanto tempo vai levar? Depende de... Quantas ligações você vai fazer? Em 5 ou 10 minutos você deve receber resposta. Ah, é mesmo? Uau, eu recebi um e-mail. Recebi seu pedido de tosa para animais de estimação. Ok, legal. Então, está funcionando. Está funcionando. Este agente é offline e precisa fazer várias ligações para você. Isso não é uma demonstração, isso é realidade. Em breve, a IA vai comprar, reservar e negociar por nós. A questão é, sua empresa sabe falar com a IA? A automação deixa de ser moda e vira estratégia de sobrevivência. Há uma ferramenta útil que você pode usar. Conversei com a Maddie, fundadora da Eleven Labs, e eles já estão vivendo nesse futuro. Definitivamente existem algumas áreas diferentes, seja nos casos mais clássicos de suporte ao cliente, onde em vez de ter um sistema antigo de URA ou nenhum sistema, agora você pode implantar um agente de voz que atenderá as chamadas e vai encantar os clientes do outro lado, porque entende você. É rápido, é bom, mas também tem um desempenho melhor. E fora do suporte ao cliente, estamos vendo isso em todo o ciclo de vida da jornada do usuário, em alguns lugares onde adiciona uma experiência que antes não era possível. E um caso simples é dentro do produto ou até mesmo fora do produto. Você deve lembrar que antes existiam widgets de chat. Agora, você pode ter um agente de voz que te ajuda a navegar pela experiência do produto. Então, ele se torna como um parceiro, programador, alguém de produto que te ajuda a navegar por esse ciclo de vida. Você também citou que partes importantes estão no inbound e outbound. Na verdade, nós mesmos usamos isso aqui na Eleven Labs também, onde, claro, temos um fluxo padrão. Temos pessoas que vão responder e atender ligações também, mas se você quiser ir mais rápido, pode falar diretamente com o nosso agente. Para entender nossa oferta de produtos, entender nossos preços, entender o que você pode fazer com o produto, isso pode acelerar seu processo no pipeline ou desqualificá-lo caso não seja o perfil adequado para a nossa oferta de produtos. Ok, esse é exatamente o conjunto de casos de uso que eu posso realizar, é assim que posso implantar e depois direcionar para outras pessoas. Então, o que tudo isso significa para o resto de nós, para criadores, para empreendedores, para qualquer pessoa pensando em começar algo agora? Queria terminar essa jornada com uma citação de Reid Hoffman, alguém que esteve no centro de todas as grandes mudanças tecnológicas nos últimos 20 anos. Eu sempre recomendo esperança em vez de medo, e curiosidade e otimismo em vez de paranoia. Mas isso não significa que a transição não doa. Então, sim, ferramentas de IA estarão disponíveis em poucos anos para tudo e haverá ferramentas de IA para não só a coisa que eu criei com a Read IA, mas também para interação em tempo real com a Read IA e todo o resto disso. E isso vai acontecer. O que precisamos é descobrir como incluir nossa criatividade. Você é um dos criadores. Como usamos as ferramentas para potencializar nossa criatividade? Gosto dessa perspectiva porque reflete como vejo este momento. Sempre fui otimista sobre IA, não por ser perfeita, mas porque percebo como ela me ajuda diariamente e como minha vida melhorou. E isso abre portas que antes estavam trancadas ou que eram inacessíveis para mim. O medo de perder empregos é real, mas na verdade está surgindo um novo tipo de trabalho, onde projetamos, dirigimos e colaboramos com a inteligência. Por isso, sigo afirmando isso. É essencial desenvolver seu senso de gosto, pois formadores de opinião criarão produtos incríveis com IA. Obrigada por assistir até o final. Se isso te inspirou, compartilhe com quem quer começar. Inscreva-se na minha newsletter, onde compartilho minhas ferramentas de IA favoritas para negócios. Por favor, inscreva-se neste canal e espero te ver em breve.